Sábado, madrugada de 12 de março de 1949. Um menino é despertado com o movimento da casa. Luzes acesas. Parentes fazem comentários em voz baixa junto à janela da sacada do velho sobrado no centro do Rio de Janeiro. Sirenes e luzes de bombeiros no largo em frente. O menino identifica sua mãe, que de camisola, junto com as irmãs, observa a movimentação. Assustado, o menino pergunta: "Mãe, o que está acontecendo?" Ela o abraça e diz, procurando tranquilizá-lo, enquanto o introduzia entre os adultos, buscando uma vaga na pequena sacada. "Olha só", responde a mãe, "a Rádio Tupi está pegando fogo." Esse menino era eu. Eu não podia acreditar no que via. As magníficas instalações das rádios Tupi e Tamoio estavam sendo destruídas pelo fogo, ali, diante dos meus olhos. O meu parque de diversões, a minha fábrica de sonhos, estava em chamas. Era uma cena assustadora para aquele menino que, pela mão de sua mãe, aprendera a frequentar os estúdios da Tupi, semeando nele a semente de seu amor pelo rádio. Eu me afligia com a dura realidade. Tudo estava virando cinza. Meus olhos brilhavam e, com meu coração de menino assustado, batendo acelerado, não consegui segurar uma profunda sensação de perda, angústia e tristeza. Teria eu ainda muitas emoções por minha vida afora, mas não vacilo em dizer que esta foi uma das maiores comoções que senti. Então, abraçado à minha mãe, sem que ninguém percebesse, chorei silenciosamente. Quer saber mais? Venha conosco! A história do rádio contada por quem a viveu. Roberto Salvador. E chegamos ao episódio 100. Iniciei descrevendo para vocês a cena do incêndio da Rádio Tupi que comoveu a cidade e que presenciei quando era um menino em 12 de março de 1949. A história do rádio contada por quem a viveu. Como conto no episódio 42, que relata a tragédia, toda a memória da Tupi foi destruída nesse incêndio. O único registro visual que restou daquele auditório está no filme O Ébrio, com Vicente Celestino e Gilda de Abreu, filmado em 1946, ou seja, 3 anos antes. Em uma das minhas visitas ao Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, localizei uma foto histórica do público naquele auditório. Talvez a única que sobrou. Na primeira fila, junto com outros convidados, está o Almirante. E ao fundo, à esquerda, um dos painéis de Portinari. Cândido Portinari era muito amigo de Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados, e criou vários painéis que adornavam tanto o hall de entrada do prédio quanto o interior do auditório. Eu pensava que esta foto não existia mais e fiquei muito feliz e surpreso ao vê-la em uma das exposições do Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro. Para minha alegria, o presidente do MIS, César Miranda Ribeiro, me doou uma cópia da foto na hora. Roberto, você teve muitas emoções ao produzir esse vídeo? Sim, Fabiana, tive muitas emoções. Abrir arquivos, garimpar textos, fotos e recortes de jornais é uma emoção que se renova a cada descoberta que se faz. Ao vasculhar a vida de artistas, personalidades, ao ouvir determinada música que ficou no passado, eu fico muito sensibilizado. Às vezes a emoção me obriga a parar um pouquinho
para respirar fundo. É um trabalho fascinante. E gostaria de citar aqui minha alegria quando descubro alguns parentes de velhos atores citados nos episódios. Por exemplo, a neta da cantora Marlene, Agatha Bonaiuti, nos segue no Instagram. O nome verdadeiro de Marlene é Vitória Bonaiuti de Martino, pois sua neta, Agatha Bonaiuti, nos segue no Instagram. E também uma sobrinha da cantora Emilinha Borba, que nos acompanha. Trata-se de Janaína Barbosa. O filho do querido radioator Navarro de Andrade, que se identifica como AC Navarro de Andrade, colocou um comentário no episódio 29. Navarro de Andrade foi radioator na Rádio Nacional e foi mostrado aqui nos episódios da Vida de Cristo. Ele era também um dos companheiros do detetive no seriado As Aventuras do Anjo. Roberto, você poderia citar uma emoção especificamente? Uma emoção especificamente, sim. Quando eu estava escrevendo os roteiros para os episódios que contavam a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, gravado pela Rádio Nacional em 1959. Eu localizei em meu acervo gravações com as vozes de muitos atores do passado e escrevi 4 episódios com esse material. No encerramento do último episódio, eu falei desse sentimento e fiquei muito emocionado. Vocês vão notar. Quando o Rafael foi montar o episódio, eu combinei com ele não colocar música nenhuma após a minha despedida. Foi uma maneira de homenagear meus colegas do passado, até porque todos já haviam morrido. Vamos rever. Me dá uma saudade imensa, porque recordo aquelas vozes tão famosas no rádio brasileiro. Esses atores todos foram meus contemporâneos na Rádio Nacional. Eu tinha 20 anos de idade quando esses capítulos foram ao ar em 1958. Por isso, meus amigos, fui buscar em meus arquivos estas velhas fitas, com registro dessas vozes, ouvindo junto com vocês, com carinho, com respeito e muita saudade. Muita saudade. Até a próxima. Roberto, ao longo desses 100 episódios, você se aborreceu alguma vez? Levou algum susto? Aborrecimento? Bom, nunca tive aborrecimentos, mas susto sim. Por exemplo, quando eu estava escrevendo o roteiro para o programa incrível, fantástico, extraordinário do Almirante, eu estava usando um notebook novo. Ainda não estava muito familiarizado com ele. Escrevi o roteiro, se não me engano, o episódio 34. Escrevi tudo, todinho, o roteiro todinho. Salvei. E quando no dia seguinte fui verificar, o roteiro simplesmente havia sumido no computador. Botei todo mundo para pesquisar, mas sumiu mesmo. Uma ironia, um negócio incrível. E eu fiquei até pensando se tinha a ver com a abertura do famoso programa do Almirante. Você não acredita no sobrenatural? Então ouça. Incrível! Fantástico! Extraordinário!
roteiro sumiu no computador. Eu tive que escrever tudo novamente. Parabéns, Roberto. Adoro seus vídeos, vejo sempre e estou ansiosa aguardando o número 100. Parabéns, Roberto, pelo seu trabalho. Gosto muito do que você faz e essa época do rádio para mim é 100. E é isso, amigos. Ao chegar ao 100º episódio da história do rádio, só posso dizer de minha alegria, de minha emoção ao fazer esses relatos. Para os mais velhos que viveram aqueles tempos do velho rádio, a delícia das lembranças e o prazer de reviver suas histórias. Para os mais jovens, a oportunidade de conhecer essas histórias. Roberto, você sabe que a eterna ampulheta da vida será invertida sem descanso. E por quê? Porque o que a vida quer não é exatamente repetir, mas sim persistir. Ela quer sempre e para sempre. É mesmo como a criança, Roberto. Você sabe quando ela quer escutar mais uma e mais uma vez a mesma história que ela tão bem já conhece? Você reconta e quando, sem querer, você esquece um pequeno trechinho, ela te diz: e o lobo? O lobo não comeu a vovozinha? Os olhos cheinhos de alegria revivem, mas vivem como se fosse a primeira vez que ela escuta. É puro, é doce, é sublime a sua emoção. O 100º vídeo é também isso, Roberto. Você entregou e entrega a cada um de nós, a cada vez, como sendo a primeira vez que te vemos e que te ouvimos, recontando para nós a história do rádio. A história do rádio, misto da sua, da nossa história e da história de tantos na arte da comunicação. Gratidão, Roberto. O aplauso? O aplauso é escutado bramindo entre nós e você. Pura emoção. E encerramos aqui este episódio 100. Se você gostou, like e manda para os amigos. Compartilhar é um ato de amizade. Eu digo isso desde os primeiros episódios. Vamos seguir com o nosso propósito: manter viva a memória do velho rádio. Mas agora, com licença, tem uma festa nos esperando. Venha conosco! Desejamos que as bênçãos de Deus caiam todas sobre os dias teus. E em data igual a esta, haja sempre a mesma festa, cada renovando os atos que hoje faz de mil leituras e de paz. Eu sou o futuro! Vamos para o 101!